Novena a Santo Antônio. Dia 6. Santo Antônio, o santo da caridade. Meus irmãos e irmãs, chegamos ao 6º dia da nossa poderosa novena a Santo Antônio, este amigo fiel de Deus que dedicou sua vida não apenas à pregação, mas também ao serviço aos pobres e necessitados. Hoje, Santo Antônio nos convida a mergulhar em uma das maiores virtudes que ele viveu, a caridade verdadeira. Santo Antônio entendia que não há fé verdadeira sem amor prático, sem gestos concretos de compaixão. Ele não apenas falava sobre generosidade, ele dava tudo o que tinha, suas roupas, seus alimentos, seu tempo. Ele fazia do Evangelho uma realidade viva em cada encontro com os pobres, os doentes, os órfãos e os aflitos. E hoje, Santo Antônio quer nos ensinar que a caridade não é apenas dar dinheiro ou bens materiais. Caridade é amar na prática, perdoar quem nos feriu, ser paciente com quem nos irrita, dar atenção a quem se sente sozinho, cuidar de quem precisa de apoio. Caridade é ser luz onde há escuridão. Antes de entrarmos nesta reflexão, quero te lembrar, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e nos comentários escreva: qual milagre você deseja alcançar nesta novena? Qual atitude concreta de caridade você quer praticar nesta semana? Vamos iniciar este dia com uma oração de entrega a Santo Antônio. Oração inicial. Santo Antônio, espelho da caridade de Cristo, hoje venho pedir que me ensines a amar como tu amaste. Quero aprender a enxergar as necessidades do outro, a ter um coração generoso e mãos abertas para servir. Santo Antônio, molda em mim um coração semelhante ao teu, cheio de compaixão e bondade. Que minha fé não seja apenas palavras, mas ação. Eu me entrego à tua intercessão e ao chamado da caridade. Amém. A caridade silenciosa que Santo Antônio praticava. Santo Antônio não buscava reconhecimento. Sua caridade era silenciosa, humilde e sem segundas intenções. Ele não ajudava esperando gratidão. Ele ajudava porque entendia que servir é amar a Deus na prática. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas, Santo Antônio viu uma mãe chorando. Seu filho estava fraco, doente, e não havia comida em casa. Sem hesitar, Santo Antônio tirou o próprio pão da bolsa e entregou a ela. A mulher, com lágrimas nos olhos, agradeceu. Mas ele apenas sorriu e disse: "Não me agradeça. Agradeça a Deus, porque tudo o que temos vem dele." Esse pequeno gesto, feito no silêncio, carregava uma verdade profunda. Quando ajudamos alguém, estamos sendo as mãos de Deus na terra. Muitas vezes esperamos grandes oportunidades para fazer o bem, mas Santo Antônio nos ensina que a verdadeira caridade está nas pequenas ações do dia a dia. Quantas vezes deixamos de fazer o bem porque achamos que é pouco? Quantas vezes deixamos de dar um abraço, uma palavra de incentivo, um sorriso para alguém que precisa? Mas para Deus, o menor gesto de amor tem um valor infinito. Santo Antônio te convida hoje a sair do comodismo e fazer o bem onde estiver. Ele te desafia a praticar a caridade não apenas em grandes gestos, mas na delicadeza do dia a dia. Feche os olhos e reze comigo. Oração. Santo Antônio, mestre da caridade silenciosa, ensina-me a ajudar sem esperar nada em troca. Ensina-me a enxergar Jesus em cada pessoa que cruza meu caminho. Santo Antônio,
dá-me um coração generoso que não se fecha diante da dor dos outros. Que eu possa ser canal do amor de Deus, mesmo nos pequenos gestos. Eu quero amar como tu amaste. Amém. O maior exemplo de caridade, dar não apenas bens, mas a si mesmo. Muitas pessoas associam a caridade apenas a doações materiais, mas Santo Antônio nos ensina que o maior presente que podemos dar a alguém não é dinheiro, mas o nosso tempo, nossa atenção, nossa presença. Havia um homem muito rico que procurou Santo Antônio e perguntou: Santo, eu dou esmolas todos os dias, mas ainda sinto um vazio. O que mais posso fazer? Santo Antônio sorriu e respondeu: Você dá de suas riquezas, mas já deu de si mesmo? Já ouviu um pobre contar sua história? Já enxugou as lágrimas de um doente? Já sentou ao lado de um solitário para lhe dar companhia? O homem entendeu que caridade não é apenas dar coisas, mas dar-se a si mesmo. Muitas vezes não temos dinheiro para ajudar, mas temos tempo para ouvir alguém. Não temos bens para doar, mas temos palavras de encorajamento para levantar quem está desanimado. Não temos grandes riquezas, mas temos gestos de bondade que podem transformar um dia difícil na vida de alguém. Santo Antônio nos ensina que ser caridoso é se doar com amor e verdade. Agora, faça um compromisso com Santo Antônio. Escolha alguém que precisa de atenção, de cuidado, de apoio. Pode ser alguém da sua casa, um amigo, um colega de trabalho. E reze comigo. Oração. Santo Antônio, hoje aprendo contigo que a maior caridade não é dar coisas, mas dar amor. Santo Antônio, ajuda-me a ser uma presença de Deus na vida dos que me rodeiam. Que eu possa ouvir sem pressa, falar com doçura e ajudar sem hesitar. Santo Antônio, ensina-me a amar na prática como tu amaste. Amém. Santo Antônio e a multiplicação dos pães. O milagre da providência divina. Santo Antônio confiava plenamente na providência de Deus. Ele sabia que aquele que abre a mão para dar nunca fica sem receber. Em certa ocasião, os frades do convento onde ele vivia estavam passando por extrema necessidade. A comida havia acabado e não havia de onde tirar mais. Os irmãos estavam preocupados, mas Santo Antônio, com sua fé inabalável, apenas disse: Deus proverá. Então ele se ajoelhou diante do altar e começou a rezar. Minutos depois, batidas foram ouvidas no portão. Quando abriram, havia uma cesta cheia de pães, deixada anonimamente na porta do convento. E assim aconteceu dia após dia, até que o período de escassez acabou. Esse milagre nos ensina que Deus nunca deixa faltar nada para aqueles que confiam nele. E Santo Antônio nos convida a viver essa fé na providência, não apenas esperando milagres do céu, mas também sendo instrumentos da providência na vida de alguém. Se você tem o suficiente, ajude quem não tem. Se está em falta, confie que Deus proverá. A generosidade abre portas invisíveis e atrai milagres. Feche os olhos e reze comigo. Oração. Santo Antônio, mestre da confiança na providência, hoje coloco diante de ti minhas necessidades e preocupações. Sei que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Santo Antônio, ensina-me a ter um coração generoso e desapegado. Ensina-me a abrir as mãos para dar e a abrir o coração para confiar.
que eu nunca tenha medo de partilhar, porque sei que Deus sempre cuida de mim. Amém. O coração que dá com alegria é abençoado por Deus. Santo Antônio não apenas dava aos pobres, ele dava com alegria. Sua caridade não era um peso, não era uma obrigação. Ele ajudava porque seu coração vibrava de amor ao servir. E essa é uma grande lição para nós. Como temos praticado nossa caridade? Muitas vezes damos algo a alguém e logo depois reclamamos do que demos. Fazemos favores e esperamos reconhecimento. Ajudamos, mas com um coração pesado, cheio de segundas intenções. Mas Santo Antônio nos ensina que a verdadeira caridade não carrega peso. Quem dá com alegria recebe 100 vezes mais. Quem dá sem esperar nada recebe tudo de Deus. Há uma história que conta sobre uma mulher muito pobre que deu seu último pedaço de pão a um viajante faminto. Mesmo sem saber como ia se alimentar depois, ela não hesitou em ajudar. No dia seguinte, um desconhecido apareceu em sua porta com um saco cheio de alimentos. Esse é o segredo da generosidade. Quando ajudamos com um coração sincero, Deus nos surpreende com milagres inesperados. E hoje, Santo Antônio te convida a revisar suas intenções. Quando você ajuda, seu coração está leve? Ou você carrega peso, culpa ou segundas intenções? Vamos pedir a graça de um coração generoso e desprendido. Reze comigo. Oração. Santo Antônio, ensina-me a dar com alegria. Ensina-me a ser generoso sem medo. Santo Antônio, tira do meu coração todo egoísmo, toda resistência, toda dúvida, que eu possa servir com um amor sincero e leve. Que minha caridade seja um reflexo da bondade de Deus. E que, através de minhas pequenas ações, eu seja canal da graça para os que precisam. Amém. A maior riqueza não está no que possuímos, mas no que oferecemos. Santo Antônio nos ensina que a maior riqueza não está no que acumulamos, mas no que damos. O que temos hoje pode desaparecer amanhã, mas aquilo que compartilhamos permanece para sempre no coração de Deus. Ele vivia essa verdade de forma radical. Tudo o que recebia, ele dava. Não guardava nada para si. E sabe o que acontecia? Quanto mais ele dava, mais Deus multiplicava. Vivemos em um mundo que nos ensina o contrário. O mundo diz: acumule, guarde, tenha medo de perder. Mas o Evangelho nos ensina: dê, confie, partilhe e você terá 100 vezes mais. Quantas vezes seguramos o que temos por medo da falta? Quantas vezes deixamos de ajudar porque pensamos primeiro em nós mesmos? Mas Santo Antônio nos lembra: a caridade abre as portas do céu. A generosidade atrai a abundância de Deus. Se você sente que falta algo em sua vida, talvez a resposta esteja naquilo que você ainda não aprendeu a dar. Hoje, Santo Antônio nos convida a uma entrega maior, a confiar que Deus nunca desampara um coração generoso. Reze comigo. Oração. Santo Antônio, hoje eu quero aprender contigo o segredo da verdadeira riqueza. Quero viver com um coração desapegado, generoso e cheio de fé. Santo Antônio, tira de mim o medo da falta, o medo de perder. Ensina-me a confiar que Deus sempre cuida de mim. Santo Antônio, que minha maior riqueza esteja no que eu dou e não no que eu guardo. Amém. O amor que se torna ação. Santo Antônio e o serviço aos mais pobres.
Santo Antônio não via a caridade como um ato isolado, mas como um estilo de vida. Para ele, amar a Deus significava amar os pobres, os doentes, os rejeitados, os esquecidos. Ele não apenas falava sobre o amor cristão, ele vivia esse amor em cada encontro, em cada gesto, em cada sorriso dado a um necessitado. Uma das histórias mais conhecidas sobre Santo Antônio nos conta que ele, certa vez, ao caminhar por uma vila, encontrou um homem extremamente miserável, vestido com trapos e tremendo de frio. Santo Antônio, sem pensar duas vezes, tirou seu próprio manto e cobriu aquele homem. Mas, para sua surpresa, quando olhou novamente, não era mais o pobre que estava diante dele, era Jesus. Esse episódio nos ensina uma verdade profunda. Toda vez que ajudamos alguém, estamos ajudando o próprio Cristo. Quantas vezes ignoramos alguém que precisa de nós? Quantas vezes desviamos o olhar para evitar um pedido de ajuda? Quantas vezes poderíamos ter feito mais e não fizemos? Santo Antônio nos desafia a abrir os olhos e enxergar Cristo nos rostos sofridos que cruzam nosso caminho. Ele nos ensina que a caridade não pode ser apenas palavras, precisa ser ação. Feche os olhos e reze comigo. Oração. Santo Antônio, mestre da caridade viva, ensina-me a amar não apenas com palavras, mas com atitudes. Santo Antônio, abre meus olhos para enxergar Cristo nos pobres, nos doentes, nos aflitos. Ensina-me a ser um servo fiel do amor de Deus, ajudando sem esperar nada em troca. Que eu tenha mãos generosas e um coração sensível às necessidades do outro. Santo Antônio, torna-me um instrumento do amor de Deus. Amém. O amor que nos torna livres. A alegria de Santo Antônio ao servir Santo Antônio era um homem de profunda alegria. Mas essa alegria não vinha das coisas do mundo, das riquezas ou dos prazeres passageiros. Sua alegria vinha do amor que ele colocava em cada serviço, em cada entrega, em cada ato de caridade. Ele entendia que o verdadeiro amor nos liberta. Muitas vezes achamos que seremos felizes quando tivermos mais, quando conquistarmos algo, quando formos reconhecidos. Mas Santo Antônio nos ensina que a verdadeira felicidade não está em receber, mas em dar. Ele sabia que toda vez que ajudamos alguém, não estamos apenas fazendo um favor, estamos nos tornando mais livres. Porque a caridade quebra o egoísmo, destrói a ganância, dissolve a indiferença e nos aproxima do céu. Há um ensinamento poderoso de Santo Antônio que diz: a caridade é a alma da fé. Sem a caridade, a fé morre. Isso significa que não basta dizer que temos fé. Precisamos vivê-la através do amor. Quando servimos ao outro, quando ajudamos sem esperar retorno, quando nos doamos com alegria, estamos nos tornando verdadeiramente livres. Santo Antônio nos ensina que quanto mais amamos, mais nos parecemos com Deus. E hoje, ele nos convida a dar esse passo. Se há algo te prendendo, um apego, um orgulho, um ressentimento, peça a graça da liberdade que vem do amor. Reze comigo. Oração. Santo Antônio, homem livre pelo amor, hoje eu quero aprender contigo a alegria de servir. Santo Antônio, ensina-me a encontrar felicidade em ajudar, em dar, em me doar. Santo Antônio, que meu coração não se feche em egoísmo, mas se abra para a caridade verdadeira. Quero ser livre, quero amar sem reservas,
quero me parecer mais com Deus. Santo Antônio, ajuda-me a viver a fé que se torna amor. Amém. Oração final de consagração ao amor e à caridade. Santo Antônio viveu um amor que ia além das palavras. Ele amava com os pés, caminhando até os necessitados. Amava com as mãos, ajudando os doentes, repartindo o pão. Amava com o coração, acolhendo os rejeitados, os pecadores, os esquecidos. Hoje, Santo Antônio nos convida a fazer uma consagração ao amor verdadeiro, a entregar nossos corações a Deus para que Ele nos transforme em instrumentos vivos de caridade. Não basta admirar a história de Santo Antônio. Precisamos viver como ele viveu. Precisamos fazer do nosso dia a dia uma oportunidade de amar mais, perdoar mais, ajudar mais. E essa consagração que faremos agora não é apenas um pedido, é uma decisão. A decisão de que, a partir de hoje, seremos mais generosos, mais caridosos, mais atentos às necessidades dos outros. Se puder, abra as mãos como sinal de entrega e reze comigo. Oração. Santo Antônio, hoje coloco meu coração diante de ti e consagro minha vida ao amor verdadeiro. Santo Antônio, eu quero viver a caridade como tu viveste. Quero amar com gestos, com atitudes, com generosidade sincera. Santo Antônio, tira de mim todo egoísmo, toda preguiça, toda indiferença. Quero enxergar Cristo em cada pessoa que encontro. Quero que minha fé se torne ação. Quero ser um canal de bênção onde quer que eu esteja. Santo Antônio, recebe essa consagração e apresenta-a a Deus. Que minha vida seja um reflexo do amor divino. Que minhas mãos sejam instrumentos de paz. Que meu coração se torne leve, generoso e cheio da alegria do Evangelho. Santo Antônio, que meu maior tesouro seja sempre aquilo que eu dou e nunca aquilo que eu guardo. Ensina-me a ser um servo fiel do amor de Deus. Amém. Respire fundo. Sinta a paz dessa entrega. Algo já começou a mudar dentro de você. A partir de hoje, Santo Antônio caminha ao seu lado, ensinando que a fé sem amor é vazia, mas a fé, vivida na caridade, transforma tudo.